Olá, pessoal! Está começando mais um programa Totalmente Mãe aqui pela Plena TV. É muito bom poder contar com a sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre TDAH. Você sabe o que é essa sigla? Então fica ligadinho que o programa está começando e a gente vai falar tudo para vocês sobre esse assunto. Pessoal, agora nós vamos falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou então o TDAH, como muitos de nós conhecemos. E, na verdade, por que eu vou falar sobre esse tema hoje, que vocês já viram em programas anteriores que a gente trabalhou? Porque está rolando um vídeo na internet super esclarecedor sobre esse assunto. E eu convidei a Cecília Burla, ela que é psicopedagoga, e a Raquel Melo, que é psicóloga, para a gente bater um papo sobre esse assunto que muitos pais, às vezes, desconhecem que o seu filho possui essa disfunção. Roda aí agora o VT pra gente acompanhar. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. You're a student. Your student. Your student. Muito esclarecedor esse vídeo, né, meninas? Então, assim, a gente vai vendo casos como esses, que a gente pegou crianças que possuem realmente essa disfunção e elas estão mostrando o enfoque delas sobre o problema. Mas antes disso tudo, eu postei no Facebook, nas redes sociais, sobre esse assunto e muitas pessoas vieram me perguntar o que é TDAH. Então a gente vai começar o assunto pelo começo. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno neuropsicológico com base biológica. Ele acomete prejuízos, né, tanto social, né, quanto educacional na escola. Que é como a gente viu isso, aí, né? E na família também, né? E muitos que apresentam o TDAH, eles apresentam dificuldades na aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia e... Disgrafia? Sim, são comórbidos. É porque, como o TDA, né, ele é um transtorno neurobiológico, né, e tem origem genética, hereditária, situações de nascimento prematuro, baixo peso, já também estão correlacionadas com o TDA. Ele causa todo esse prejuízo social. O que eu gosto muito de salientar, a gente já falou anteriormente, é que embora a sigla seja TDAH, né, o cerne do transtorno é o déficit de atenção. Né? A criança ela pode ou não ser hiperativa, porque ele tem o tipo, né? Ele se apresenta ou predominantemente hiperativo, ou predominante desatento, ou comórbido. Né? E essa disfunção ela tem que causar um prejuízo acadêmico. Né? Só que uma criança
TDAH, ela, quando tem a hiperatividade, ela é aquela criança que em casa não para quieta, que não senta para brincar com brinquedo nenhum, que espalha tudo e não consegue, né, se entender, finalizar a própria brincadeira em si, o que dirá uma tarefa escolar, né? É aquela criança que em sala de aula, ela vai estar sempre assim, né? Sempre se mexendo e batendo. E olhando para um lado, olhando para o outro. Então isso atrapalha não só a ela, como também os colegas. Então isso gera um prejuízo social, gera um prejuízo acadêmico e traz um desconforto familiar, né? Porque imagina você ser com seu filho e seu filho ser diferente, né, dos outros, né, na mesma situação. Então isso é bem preocupante, Isso é complicado. E foi bom você ter falado, essa disfunção, muita gente não sabe, ela é hereditária, né? Ela tem componente hereditário, né? Na verdade, é uma questão genética. A criança, quando é formada, por algum motivo, isso a ciência ainda não explicou. Quando o pai ou a mãe, né, apresentam algumas características, né? Um tio, um avô, né? Elas têm a probabilidade de desenvolver, né? O que a gente sabe, na verdade, é isso, esse fator genético. Agora, o que causa em si especificadamente, a gente não... A ciência ainda não sabe. Antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Raquel, eu até liguei para uma conhecida que a filha foi diagnosticada com TDA. Sim. Sem a hiperatividade. É porque ela não tem o componente da hiperatividade. E quando ela foi diagnosticada, o profissional falou assim, isso tem fator hereditário. Então, o irmão foi procurar fazer exame, a mãe, e depois se percebeu que o pai também tinha, né? Então, assim, às vezes, pela pessoa ser mais adulta, já ter um convívio social maior, talvez ela tenha criado subterfúgios para uma vida social mais adequada, né? Mas aí uma criança que está sendo inserida no mundo agora, eu acho que esses sintomas são bem mais graves, né? E os sintomas são diferentes, né? Uma criança, ela vai ficar pulando na cadeira, né? De um lugar para o outro, né? Não tendo concentração nenhuma. Já no adulto, vai existir essa agitação, né? E essa falta de atenção, mas aí de uma outra forma. Isso, ele age de uma outra forma. Ele não vai ficar subindo e descendo de uma cadeira, né, demonstrando agitação. Então, ele tem prejuízos, né, tanto na vida acadêmica, vida acadêmica como no trabalho profissional. Isso, no trabalho profissional. Tem muitos casos também de acidente de trânsito, né? E era justamente isso que eu queria te perguntar agora. Quais são as piores complicações que você pode ter, né? Então, na criança, né, quando ela é diagnosticada precocemente, né, o prognóstico dela é muito bom. Então, mas quando não é tratado, dá algumas alterações, como questão de evasão escolar, ela não finaliza a escola, né, ela não finaliza as atividades escolares. Ela tem um certo prejuízo na autoestima, né, e automaticamente na autoconfiança dela também. No geral, ela tem um prejuízo social, e com esse prejuízo social, ela é acometida pelo bullying, muitas vezes. Eu ia te perguntar isso agora, né? Como foi falado, né, tem os tipos de TDAH. São os 3 tipos, que, como ela já falou, que é simplesmente o só desatento, tem o desatento acompanhado de impulsividade, de hiperatividade, e tem o combinado, que é a combinação de todos. Quando ela é simplesmente desatento, quando a criança é simplesmente desatenta, na escola, ela é aquela criança que ela não dá trabalho nenhum, ela tem ela tem dificuldade, mas ela fica para ela não pergunta, ela é um pouco tímida. Então isso também passa despercebido e causa um constrangimento em algumas vezes para ela, e ela acaba sofrendo bullying também. Da mesma forma que quando também tem o TDAH associado à impulsividade e à hiperatividade, é uma criança, né, que não tem muito limite, que desafia as autoridades. Então, é aquela criança que ela não é uma criança desejada, né, pelos amiguinhos para ficar perto. Então, também sofre o bullying também. Então, o bullying, ele é também uma das consequências graves aí que o TDAH pode causar, né?
Então, gente, olha, o bate-papo tá bom, tá ótimo. Eu vou dar uma paradinha rápida pro intervalo, mas daqui a pouco eu volto com mais Totalmente Mãe nesse assunto TDAH.